Para entender a glória, primeiro é preciso olhar para o abismo. Entre 2008 e 2012, o futebol testemunhou uma das maiores hegemonias da sua história. A Espanha não apenas vencia, ela dominava, hipnotizava e sufocava seus adversários com o famoso tic-tac. 2 Eurocopas e uma Copa do Mundo depois, o modelo espanhol parecia inabalável. Mas o tempo não poupa ninguém. O primeiro sinal de que as engrenagens estavam falhando veio na final da Copa das Confederações de 2013, quando o Brasil de Felipão aplicou um sonoro 3-0 no Maracanã. Aquela derrota foi o prenúncio de um colapso iminente. Sejam bem-vindos ao canal Cine Esportes. Hoje eu vou lhes apresentar o porquê a Espanha provavelmente será o novo país do futebol. A Espanha chegou ao ano de 2014 ainda como uma das favoritas ao título mundial, mas o que se viu em campo foi o fim triste e melancólico de uma era. A estreia na Copa do Mundo, em Salvador, transformou-se em um choque de realidade brutal. Uma goleada vexatória por 5-1 para a Holanda, imortalizado pelo voo espetacular de Robin van Persie. Logo na partida seguinte, a derrota por 2-0 para o Chile sacramentou a eliminação precoce ainda na primeira fase. O ano de 2014 terminou como um verdadeiro pesadelo. Sob o comando de Vicente Del Bosque, a seleção acumulou 5 derrotas em 12 jogos, algo que não acontecia desde 91. Para piorar, a invencibilidade de 86 partidas em casa caiu diante da Alemanha. Lenda como Xavi, Casillas, Piqué e Sérgio Ramos mostraram o peso da idade e do desgaste físico. A seleção despencou no ranking da FIFA da primeira para a 10ª colocação, marcando o pior desempenho espanhol em quase toda uma década. 4 anos se passaram, mas a reconstrução parecia completamente emperrada. Na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, sob o comando interino de Fernando Hierro, a Espanha escancarou a crise do seu próprio estilo. Nas oitavas de final contra os donos da casa, a seleção espanhola trocou mais de 1000 passes, mas produziu uma posse de bola estéril e sem nenhuma objetividade. Um erro infantil de Piqué, cedendo um pênalti, levou o jogo para as penalidades. O goleiro russo brilhou, defendeu as cobranças de Koke e Iago Aspas e mandou os campeões de 2010 de volta para casa. Era a confirmação de que tocar a bola sem agressividade não vencia mais os jogos. A resposta veio com uma drástica reformulação promovida por Luís Henrique. Figuras históricas se aposentaram da seleção, abrindo espaço para uma nova safra de talentos como Pedri, Gavi e Dani Olmo. A Espanha começou a dar sinais de vida ao alcançar as semifinais da Eurocopa de 2020, disputada em 2021, e a final da Liga das Nações contra a França, no San Siro. O coletivo voltava a engrenar, mas ainda faltava um toque final. Na Copa do Mundo do Catar em 2022, o fantasma da posse de bola ineficiente voltou a assombrar. Nas oitavas de final contra Marrocos, a Espanha trocou 1050 passes em 130 minutos e acelerou apenas 2 finalizações no gol. A sólida parede defensiva marroquina bloqueou todas as investidas por dentro. Faltava drible, improviso e agressividade no ataque. A eliminação nos pênaltis, sem converter uma única cobrança, deixou claro que ter o controle da bola não bastava se não houvesse jogadores capazes de quebrar as linhas adversárias. Enquanto a seleção principal sofria nos bastidores dos grandes palcos, a base do futebol espanhol construía silenciosamente a solução para o problema. O segredo da Espanha nunca foi sorte, foi método. Há anos, a Real Federação Espanhola aplica um filtro rigoroso a partir da categoria Sub-16, avaliando mais de 60 jovens promissores por ano. Além disso, ao contrário de outros países onde a base joga apenas entre si, os jovens talentos espanhóis são lançados precocemente na segunda divisão B. Eles aprendem desde cedo a enfrentar adultos em jogos físicos e competitivos. Os garotos não é protegidos, eles são calejados. Nomes como Albert Celades e posteriormente Luis de la Fuente moldaram essa mentalidade nas categorias de base. De la Fuente passou anos treinando a maioria dos
atletas desde os 10 ou 12 anos de idade, construindo uma relação de confiança e uma filosofia de jogo que coloca o coletivo estritamente acima das individualidades. Mesmo com o surgimento de uma safra promissora, a Federação Espanhola mergulhou em uma grave crise de gestão em 2023. As polêmicas envolvendo o ex-presidente Luis Rubiales e o breve mandato de Pedro Rocha ameaçaram a estabilidade do futebol no país, exigindo intervenções governamentais para assegurar a organização e direito de sediar a Copa do Mundo de 2030. Apesar do caos administrativo, dentro de campo, o trabalho de base se pagava. Sob o comando de Luis de la Fuente, a Espanha encontrou o equilíbrio perfeito entre a experiência de veteranos e o talento geracional da juventude. O maior símbolo dessa nova era atende pelo nome de Lamine Yamal. Estreando na seleção principal com apenas 16 anos, o jovem atacante trouxe exatamente o que faltava à Espanha nos anos anteriores: o drible desconcertante, a fome de gol e a capacidade de decidir jogos no improviso individual, sem romper, é claro, com a disciplina coletiva do time. Com a eleição de Rafael Louzán na federação para pacificar os bastidores, a Espanha finalmente alinhou a gestão, metodologia e talento. Todo o processo de reconstrução atingiu seu ápice na Copa do Mundo de 2026. Com um futebol envolvente, vertical e maduro, a Espanha fez uma campanha histórica. Superou tropeços iniciais, dominou o mata-mata, eliminando a potência como Portugal, ou então Bélgica e França também. E chegou à grande decisão contra a Argentina. Na prorrogação, a vitória por 1-0 consagrou o segundo título mundial da história do país. A campanha de 2026 superou até mesmo os números da lendária conquista de 2010. O trabalho de longo prazo, iniciando lá nas categorias de base e mantido com convicção durante os momentos mais sombrios, finalmente dava o fruto mais cobiçado do planeta. A história, porém, não para em 2026. A engrenagem espanhola continua girando. Olhando para a Copa do Mundo de 2030, a Espanha já prepara a próxima geração de prodígios, nomes que despontam na base como Pau Prim, Yarek, Alex e Assane já pedem passagem. A Espanha provou ao mundo que impérios podem sim cair, mas quando a estrutura é sólida, o renascimento é apenas uma questão de tempo.